São 10 horas e 40 minutos, estamos ao vivo pela telinha da Astral TV. Gente, se você quiser participar dos atendimentos hoje do Tarô Egípcio com a Sâmara, para trazer aquela orientação especial para você, o nosso WhatsApp já está liberado. Envie sua pergunta para o 11 9 62710106. Agora não se esqueça de mandar seu nome completo, data de nascimento e uma pergunta objetiva, ok? Também quero saber de onde você está assistindo o programa, hein? Conta pra gente. Mas agora vamos ficar bem informados com o jornalista Ed Mello, que já está aqui com a gente. Bom dia, Ed! Olá, Edu, ótimo dia a você, a todos que acompanham o programa Bom Astral. Você é o nosso convidado especial a partir de agora para acompanhar as principais notícias da semana e notícias do dia. Estes são os principais destaques. Acordo sobre Gaza está prestes a se concretizar, afirma Joe Biden. Rodízio de veículos volta a valer em São Paulo. O valor dos imóveis residenciais fecha 2024 com a maior alta em 11 anos. O preço da passagem aérea cai, mas a cerveja e o sorvete têm alta em 2025. Receita Federal nega que vai taxar movimentações financeiras envolvendo o Pix. Regras gerais sobre celulares serão feitas pelo MEC, mas cada escola deve ter normas próprias. Ministério da Educação divulga as notas do Enem em 2024. Capital ganha novo posto para a emissão de passaportes. IPVA em São Paulo começa a vencer nesta semana. Placar esportivo, as principais informações dos clubes de São Paulo, do Brasil e do mundo. E ainda, utilidade pública, beber café pela manhã pode reduzir risco de morte por doenças cardíacas. Previsão do tempo, agenda cultural e muito mais. A partir de agora, no nosso Giro de Notícias, dentro do programa Bom Astral. Você é o nosso convidado especial, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha pela Astral TV através do canal 33.3 aqui em São Paulo, capital, regiões metropolitanas, em 47.1 em Campinas e regiões. Você no interior da capital paulista, o nosso abraço, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Pelas redes sociais, astraltv.com.br. Fique conectado, dê um like e compartilhe. A partir de agora, eu trago para você as principais manchetes e informações do dia. São 10 horas e 43 minutos em São Paulo. Falamos sobre o acordo de paz. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o acordo entre Israel e Hamas para um cessar-fogo em Gaza está prestes a se concretizar. Ao lado do secretário de Estado, Antony Blinken, o democrata também ressaltou que segue pressionando ambas as partes para que sejam concluídas em breve as negociações que acontecem agora no Catar. Portanto, estamos atentos quanto à negociação entre Israel e Hamas e o cessar-fogo em Gaza. Falamos agora sobre a cidade em movimento. O rodízio de veículos na capital paulista já está em vigor novamente desde a última segunda-feira. O sistema que serve para aliviar o trânsito nas vias do mini anel viário e centro expandido de São Paulo estava suspenso desde o último dia 23 de dezembro e volta a funcionar das 7 às 10 horas no período da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite no período da tarde, de segunda a sexta-feira. Fique atento, meu amigo motorista, para a placa e dia da semana que o seu veículo não pode rodar nesses horários e regiões de São Paulo e evite multas sendo aplicadas e pontuações na sua CNH. Lembrando que segunda-feira as placas são finais 1 e 2, terça-feira 3 e 4, quarta-feira 5 e 6, quinta-feira 7 e 8 e na sexta-feira 9 e 0. O descumprimento do rodízio é considerado infração grave e custa R$ 130,16 ao condutor, além de 4 pontos na carteira de habilitação à sua CNH. Fique atento e transite com segurança
pela capital paulista. Giro de notícias comigo, Edmelo. É um prazer estar sempre com vocês aqui dentro do programa Bom Astral, trazendo as principais informações do dia e da semana. Falamos agora sobre casa própria. O preço dos imóveis residenciais registrou a maior alta dos últimos 11 anos em 2024, com um aumento de 7,73%, superando a inflação do período, que ficou em 4,64%, de acordo com o índice FIPE-ZAP. O crescimento foi mais expressivo para imóveis de um dormitório, que apresentam valorização de 8,71%, e em dezembro a alta foi de 0,66%, superando o aumento de novembro, e a valorização foi notada em 55 das 56 cidades analisadas, com destaque para a região sul e nordeste. O preço médio do metro quadrado foi de R$ 9.366, principalmente em Vitória do Espírito Santo, registrando o maior valor entre as capitais. O setor da construção civil cresceu 4,1% em 2024, com expectativa de desaceleração para este ano de 2025, projetando o crescimento em 2,3%. Portanto, informações sobre a casa própria e as principais capitais com elevações financeiras dos imóveis. Principalmente, fique atento em unidades com apenas um dormitório. Falamos agora sobre a inflação nas férias. É isso mesmo, as férias chegaram e com elas os preços não deram trégua e estão pesando mais no bolso do consumidor. O resultado do IPCA, a inflação oficial do país, mostrou que, apesar da queda dos preços da passagem aérea, itens como a picanha, a cerveja, tão esperados pelos brasileiros, claro, subiu, e a inflação acumulou alta de 4,83% no ano passado, ultrapassando 0,33% ponto percentual. E claro, o teto da meta estabelecida do governo é de 4,5%. Os dados acendem um alerta para quem quer curtir as férias de verão, considerando o acumulado dos últimos 12 meses. A tradicional cerveja gelada dos brasileiros ficou um pouco mais cara, hein? Em média, o preço da bebida subiu 4,5% neste período. E quem prefere beber refrigerante ou mate, muitos comuns, claro, na praia, sentiu ainda mais o peso da inflação. No ano passado, os produtos registraram alta de 6,92% e 6,63%, respectivamente. Nas férias de fim de ano, o tradicional churrasco dos brasileiros se torna ainda mais comum. Para quem gosta, a carne é um dos itens que mais pesou para o consumidor em 2024, você sabe disso. No acumulado do ano, o grupo teve alta de 20,84%. A alcatra e a picanha, por exemplo, subiram 21,13% e 8,74%, respectivamente. Para os brasileiros que pretendem viajar, uma boa notícia: o preço das passagens aéreas ficou mais barata, 22,2%. No ano passado, em 2023, os bilhetes aéreos haviam puxado a inflação para cima, com alta de 47,24% entre janeiro e dezembro de 2023. A hospedagem, por outro lado, ficou um pouco mais cara. No ano, o item acumulou alta de 8,38%. Outro combo comum nas férias escolares é o clube, a piscina, o lanche e o sorvete. Para quem está pensando em aproveitar as férias para curtir os dias de verão, a notícia não é muito boa. Todos esses itens, sem exceção, ficaram mais caros. É o Brasil e os brasileiros tentando equilibrar as contas e o bolso. Giro de notícias comigo, Edmelo. Você que vem chegando, um ótimo dia, ótima manhã. Estamos aqui no programa Bom Astral com o querido Edu Scarfon, que daqui a pouco traz os seus convidados para um bate-papo ainda muito bem mais interessante. Você que curte o programa Bom Astral de segunda a sexta-feira. Eu, Edmelo, meio de semana, estou sempre por aqui trazendo para você as principais
principais informações do dia. Falamos agora sobre o controle financeiro. A Receita Federal esclareceu que não haverá taxação sobre transações realizadas por meio do Pix. A informação surge após rumores sobre o monitoramento de dados de Pix e cartão de crédito circularem nas redes sociais. Em nota, o órgão explicou que a medida visa melhorar o gerenciamento de riscos tributários, não implicando em qualquer imposto sobre as operações. Será? A nova norma, em vigor desde 1º de janeiro, obriga as instituições financeiras a reportarem à Receita movimentações financeiras que ultrapassarem R$ 5.000 para as pessoas físicas e R$ 15.000 para as pessoas jurídicas. Esta informação será enviada semestralmente, sem detalhamento das modalidades de pagamento. Fique atento com as fake news e com as informações, claro, com as movimentações do seu dinheiro via Pix. Informações aqui comigo, Ed Melo, Giro de Notícias, 10 horas e 51 minutos em São Paulo. Falamos agora sobre o uso de celulares. Polêmico também esse tema. A regulamentação geral da lei que proíbe o uso de celulares por crianças e adolescentes em escolas será feita pelo Ministério da Educação. No entanto, a expectativa é que cada instituição de ensino adote regras próprias, a depender de cada realidade. A lei, aprovada pelo Congresso Nacional em 18 de dezembro, foi sancionada na última segunda-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fontes próximas ao petista informaram que o texto não deve sofrer vetos. Como o ano letivo começa apenas no próximo mês, a tendência é que as novas regras já valham para 2025. A implementação, contudo, não deve ser imediata nem homogênea, ou seja, é proibido usar celulares, mas cada instituição que se organize. Esse é o nosso Brasil brasileiro. Giro de Notícias comigo, Ed Melo, 10 horas e 52 minutos. Seja muito bem-vindo, meu muito obrigado. Você que acompanha a Astral TV, toda a programação, você que acompanha o Ed Melo, nosso muito obrigado. Não se esqueça, nas redes sociais, dê um like, dê um joinha, clique no sininho para receber as notificações e acompanhe a Astral TV, astraltv.com.br, e é claro, estamos aqui para levar para você ainda muito mais informação em 2025. Falando em informação, eu falo com você sobre notas do Enem. Importante esse tema. Os alunos que participaram do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio em 2024, podem conferir os resultados das provas no site do INEP Enem, utilizando o login através da plataforma gov.br. As notas foram divulgadas na última segunda-feira pelo MEC, o Ministério da Educação, e pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Boa consulta, boa sorte e bons estudos para você. Falamos sobre viagem. Você que gosta de viajar pelo Brasil e pelo mundo, a cidade de São Paulo ganhou um novo posto da Polícia Federal para a emissão de passaportes. É isso mesmo. A unidade inaugurada na última quarta-feira fica localizada dentro do Shopping Marketplace, na Avenida das Nações Unidas, Zona Sul da capital paulista. Os agendamentos podem ser feitos também pelo site da Polícia Federal na aba Passaportes. O local tem capacidade para emitir 160 passaportes diariamente. E São Paulo é responsável por cerca de 20% das emissões do documento no país. Portanto, uma nova opção, Zona Sul de São Paulo, você emite o seu passaporte. E boa viagem! Falando agora sobre o seu veículo, é importante também. O prazo para o pagamento do IPVA, aquele IPVA que você já sabe, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores de 2025, começou a vencer na última segunda-feira. Fique atento. Claro, São Paulo, os donos de veículos com placa do final 1 são os primeiros do calendário. O pagamento pode ser em cota única, com desconto de 3%. Ou parcelado
Esta opção não tem desconto e pode ser dividida em até 5 vezes, dependendo do valor total do IPVA. Lembrando ainda que a falta de pagamento do IPVA bloqueia a liberação do licenciamento e a utilização do veículo, que poderá até ser recolhido ao pátio e multado. Portanto, fique atento com os pagamentos. Você que utiliza o seu veículo para o trabalho, você que utiliza o seu veículo para o passeio, você que circula pela capital paulista, tem um veículo emplacado em São Paulo, fique atento com o IPVA, os devidos pagamentos, para que você não tenha nenhuma dor de cabeça. 10 horas e 55 minutos em São Paulo, eu sou Ed Melo, este é o seu Giro de Notícias dentro do programa Bom Astral com Edu Escarfon. Mudando de assunto, vamos falar das principais manchetes do nosso placar esportivo. Você que gosta de esporte, é hora de você ficar muito bem informado com as principais notícias do esporte. O Palmeiras recusa a proposta de 156 milhões de reais por Vitor Reis. O garoto tem 19 anos e quer 256 milhões pelo jovem jogador. Quase dobra o valor do jogador Vitor Reis. Já o Fortaleza cobra uma definição do zagueiro Davi Luiz, que jogava pelo Flamengo, e o Fortaleza quer saber, sim ou não, vem ou não vem, troca o Rio de Janeiro pelo Ceará? Esta é a dúvida do time do Fortaleza. Falamos agora sobre o Corinthians. O Corinthians perde o meio-campista Garro e também Breno Bidon para a estreia do Campeonato Paulista amanhã. O Corinthians joga amanhã contra o Bragantino em Bragança Paulista e não deve contar com Garro e também com Breno Bidon. Falamos agora sobre esta decisão da Supercopa da Espanha. Barcelona domina o Real Madrid e é campeão da Supercopa da Espanha. Barcelona e Real Madrid, uma disputa excepcional, jogão de bola no último domingo, 2-0 para o Barcelona, campeão da Supercopa da Espanha. Falamos agora sobre o Peixe. O Santos tem semana com reforços e Paulistão. O Santos se reforçando para a disputa do Campeonato Paulista. Falamos também sobre Juninho, que desembarca no Brasil e já tem data para exame médicos no Flamengo. O Mengão se reforçando com o jogador Juninho, que já desembarcou lá no time do Flamengo. Lá, claro, um jogador excepcional que vai trazer muitos frutos e com certeza agregar muito ao time da Gávea. Falamos agora sobre o moleque travesso. No último sábado, no estádio da Rua Javari, o Juventus da Moca apresentou o elenco profissional para sua torcida juventina e estreia nesta quarta-feira hoje em Lins contra o Linense, com a missão de alcançar o tão sonhado acesso à Série A1 do Campeonato Paulista. Boa sorte ao Juventus, boa sorte ao moleque travesso. Agora notícias do Verdão, que está próximo de atingir a meta com patrocínios em 2025. O Palmeiras tendo parceiros e investindo pesado para a temporada de 2025. Patrocinadora do Corinthians e do Bahia consegue liminar para atuar no Brasil. Liminar autorizada e aprovada para que o patrocinador do Corinthians e do Bahia possa continuar investindo no Timão e no Bahia. Mágoa de Leila com Dudu não passa. Não haverá despedida, disse a presidenta. Saiu pelas portas do fundo. Dizem até que vai acontecer um processo. As coisas não estão boas para o Dudu e também para a Leila. O Dudu deixou o Palmeiras, ele que é um multicampeão, infelizmente foi para o Cruzeiro e, segundo a presidenta Leila, ele saiu pelas portas do fundo. Ainda vai dar o que falar, Dudu e Palmeiras. 10h59 em São Paulo. Ótimo dia para você. Desde já o nosso muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui no programa Bom Astral com Edu Escarfon, trazendo para você as principais notícias do dia. Falamos agora sobre utilidade pública. Essa informação também é bastante interessante. Um estudo publicado nos Estados Unidos revela que tomar café de manhã pode reduzir o risco de morte por doenças cardiovasculares. É verdade.
O estudo descobriu que os principais participantes que bebiam café naquela época mostraram uma redução de 31% na probabilidade de morrerem devido à doença em comparação com aqueles que não bebiam. Por outro lado, o consumo ao longo do dia não gerou impacto significativo na mortalidade. A pesquisa analisou dados de mais de 40 mil adultos entre 1999 e 2018, olhando para o consumo e os momentos em que o café foi consumido. O estudo também sugere que o consumo matinal pode influenciar o ritmo circadiano, regulando hormônios como a melatonina e também impactando positivamente a saúde do coração. No entanto, pesquisadores enfatizam que mais estudos são necessários para aprofundar estas descobertas. Sabemos que não está barato o café, não é verdade? Mas para você, sempre que possível, um bom café. Este é o Giro de Notícias, comigo Edmelo, 11 horas em ponto. Seja bem-vindo, você que vem chegando agora, você que costumeiramente acompanha o programa Bom Astral com Edu Escarfon. O nosso muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Eu, Edmelo, estou sempre aqui no meio da semana para trazer para você informações do que está acontecendo e do que ainda está por acontecer na semana. Vamos falar sobre tempo e temperatura, Edmelo. O planeta está de ponta cabeça, Edmelo. Toda vez que eu acho que vai chover, faz sol. Quando eu acho que vai fazer sol, chove. Pois é, fique atento com o tempo e a temperatura a partir de agora. Nesta quarta-feira, teremos máxima de 27 e mínima de 19. 40% de possibilidade de chuva em São Paulo, com umidade de 74% e ventos até 16 km por hora. Pancadas de chuvas esparsas durante todo o dia. Na quinta-feira, fique atento, a máxima também será de 27 graus, com mínima de 21 graus, 70% de possibilidade de chuva, com umidade de 80%, ventos a 11 km por hora e tempestades isoladas com raios e trovões. E na sexta-feira, Edmelo, sexta-feira, temperatura cai 1 grau, com máxima de 26% e mínima de 21%, 70% de possibilidade de chuva, umidade em 83% e ventos a 13 km por hora. Também com pancadas de chuva em São Paulo. Sábado, final de semana, Edmelo, quero sair, quero passear. Fique atento, a máxima será de 26 graus, a mínima será de 21, 40% de possibilidade de chuva, com umidade em 82% e ventos a 16 km por hora, também com pancadas de chuva. E domingo, Edmelo, domingo a temperatura volta a subir, 28 graus a máxima, 21 será a mínima, 80% de possibilidade de chuva, com umidade em 77% e ventos a 16 km por hora. Previsão de chuva para domingo, de quarta a domingo, esta é a previsão aqui no nosso Giro de Notícias, dentro do programa Bom Astral. Portanto, vai sair, prepare a capa de chuva, o guarda-chuva, se acomode, evite acessar as enchentes. Tome cuidado, temos enchentes acontecendo em Minas Gerais, no Norte e Nordeste, e você que nos assiste, eu peço a você encarecidamente que evite acessar, obviamente, as grandes inundações, os rios, as pontes, as pistas que estão molhadas, diminua a velocidade. É mais fácil você estar em um local um pouco mais alto, onde você possa estacionar o seu veículo com segurança e ter mais tranquilidade. Principalmente nesse momento de viagens, as pessoas transitam de um estado para o outro, São Paulo, Minas Gerais. Este momento, principalmente em Ipatinga, é muito difícil e que vocês possam ter uma breve recuperação. Fiquem atentos com os alagamentos e com as enchentes, principalmente quando você transita com o seu veículo. Falamos agora sobre a agenda cultural em São Paulo. Tem shows já. No próximo dia 16 tem tributo a Elton John no Blue Note São Paulo. Também 16 tem Arlindinho, Pratifaria Bar, é isso mesmo. Arlindinho no próximo dia 16. 17 tem João Bosco.
no Sesc Vila Mariana. Também dia 17 de janeiro tem Festival Country lá no Vila Country, uma das maiores e melhores casas de shows de São Paulo. Também no dia 18 temos João, é isso mesmo, ele vai estar no Allianz Parque. E para fechar dia 18 tem Ferrugem no Vibra São Paulo. Tem shows para você e é claro, você fica por aqui sempre muito bem informado. Falando de agenda cultural, temos que falar de cinema. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui segue ganhando reconhecimento internacional e no último domingo conquistou mais um importante prêmio. Foi eleito o melhor longa-metragem mais importante internacional pelo júri do Festival de Cinema de Palm Springs, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ao anunciar o prêmio, o júri destacou a maneira com que o filme evoca a gravidade da violência sem recorrer ao melodrama evidenciado e a sensibilidade e a profundidade com que o diretor Walter Salles aborda um momento crítico na história. O júri também elogiou os detalhes meticulosos e envolventes capturados por Salles, ressaltando a qualidade da narrativa e a reflexão que o filme propõe. Ainda nesse tema, Ainda Estou Aqui, um filme brasileiro. Estamos falando sobre cinema e a corrida pelo Oscar de Melhor Atriz de 2025 promete ser uma das mais emocionantes dos últimos anos, com duas grandes estrelas se destacando como favoritas, a brasileira Fernanda Torres e a americana Demi Moore. A previsão de que a disputa ficará entre essas renomadas atrizes foi feita por John Olenkowski, crítico de entretenimento do New York Post. Portanto, é isto. Ainda estou aqui fazendo história e levando a marca do Brasil. No cinema tem Mufasa, tem o Auto da Compadecida, tem Sonic, tá chegando aí Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, já está no cinema desde o dia 9 e estreia no próximo dia 16 para encerrar o filme MMA, Meu Melhor Amigo, com direção de José Alvarenga, roteiro de Marcos Mion, Paulo Cursino e artistas como o próprio Marco Mion, Antônio Fagundes, Andréa Horta e grande elenco. Tudo isso para você aqui no programa Bom Astral com ele, um dos melhores apresentadores do Brasil, Edu Scarfon. Muito bom, obrigado Ed pelo carinho e por nos deixar aqui bem informados. Então, filmaços aí no cinema e fazendo muito bonito, né? Fernanda Torres, né? O Walter Salles e toda a equipe. Estamos na torcida aí pelo Oscar, né? Que venha. Agora, Ed, conta pra gente o que vai ter no programa Personalidades nessa quinta-feira, 9 da noite. Programa Personalidades, 9 da noite, eu espero por você e vamos receber o DJ, cantor, modelo Rafael Esperandio, contando toda a sua trajetória musical, ele que é um jovem talento que vem despontando aí no cenário musical e artístico. 9 da noite, programa Personalidades com reprise às 6h30 da tarde aos domingos, Edu. Muito obrigado, Ed, um ótimo dia para você. É isso, gente. Aqui você fica bem informado. Toda quarta-feira tem os destaques do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Agora, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre a sobrecarga emocional. Um assunto que tem atingido muitas pessoas e que deixa, né, até a família, aqueles que convivem, amigos, colegas, aflitos, né, ao ver a pessoa estressada, com sintomas ali no corpo físico. Nós vamos falar disso com ela. Thaís Rosa, que é psicanalista, estará aqui com a gente dando várias dicas para lidar com esse tema. Mas eu tenho um intervalo bem rapidinho e a gente já volta, não sai daí.